Boa noite, boa tarde para vocês aí do Brasil, boa noite para mim, que estou aqui na França, tentando fazer coisa pela Igreja do Brasil. Nem sempre a gente consegue, eu sei, às vezes eu sou muito xingado. Gente, se visse o tanto que o povo me xinga nos vídeos, minhas lives, depois que acaba a live e tal, que o povo vai e tal, mas, meu Deus do céu, tem uma turma que não gosta do meu estilo teológico, da minha linha teológica, que eles dizem teologia da libertação, né? E aí eu fico rindo, porque o pessoal, alguns eu acho que são mais mais ponderados, eu respondo. Outros eu apago de uma vez, né? Tem alguns que não. Bom, nós temos já algumas pessoas entrando na live. Maria José Cibeles Pereira Assumpção. Depois você me diz de onde você é, Maria José, tá? Quem sabe. Cidade de Alfredo Marcondes. Alfredo Marcondes é na Bahia? Eu não conheço Alfredo Marcondes. Desculpe. Mas depois você coloca aqui de onde você é. Bom, gente, eu estou trabalhando um pouco a questão dos concílios para ver se a gente consegue entender um pouco melhor a questão do que é essa história de caminhada sinodal do que o Papa Francisco fala. O que é isso? Como é que se resolvem as coisas? Né? Não se esqueça que o concílio, um sínodo, não é só uma reunião de bispos. É uma reunião de bispos com o Papa e o Espírito Santo. A gente não pode esquecer esse tipo de coisa, porque senão fica um negócio muito sociológico, né? Eu vou lá, faço uma reunião, decido e coloco por escrito e acabou. Não, é um movimento da igreja de comunhão, né? É um movimento da igreja de oração e é um movimento da igreja de discernimento. Então, a gente não pode esquecer esse tipo de coisa, tá? O pessoal acha que o concílio é uma, sei lá, é uma reunião sociológica. Não é só isso, tá? É também isso, mas não é só isso, tá? Eu sou, por exemplo, carne e osso, mas não sou só carne e osso. Eu tenho teologia, eu também tenho espiritualidade, eu tenho a vida da graça. Nós temos que lembrar, senão a gente fica muito tete a tete, simplesmente, e aí as coisas nem sempre funcionam. Bom, tá chegando mais gente, tá chegando também o Fernando de Resende, meu amigo, Brasília. A Maria José, Maria José colocou aqui que ela é de Fontes, São Paulo. Desculpa, mas eu não conheço Alfredo Marcondes. Então, quem sabe um dia eu passe por lá e vá conhecer, né? Bom, nós estamos aqui hoje na nossa live sobre o terceiro concílio, né? O segundo concílio de Constantinopla, desculpe. O segundo concílio de Constantinopla, tá? Que foi convocado de 5 de maio a 2 de junho do ano 553, pelo imperador bizantino Justiniano I, e que tinha como papa na época o Papa Virgílio. Então vamos ver um pouco quem é o Papa Virgílio, né? Porque para a gente entender um pouco. Virgílio, ele foi entre 537 e 555, tá? Ele é considerado o primeiro dos papas do papado bizantino. Foi uma época bem complicada. É uma época, vamos dizer assim, que o Império Romano do Ocidente está muito enfraquecido por conta de todas as guerras que estão acontecendo, invasões bárbaras e tudo tal. E aí o Papa acaba dependendo muito do imperador romano do Oriente, de Bizâncio, né? Ou Istambul, como a gente diz hoje, Constantinopla, Bizâncio, Constantinopla, Istambul, cidade.
Então foi um período bem complicado, foi um período de 200 anos aí que o papado de Roma dependia um pouco do apoio ou não dos imperadores do Oriente. Bom, quem foi o Papa Virgílio? O Papa Virgílio foi membro de uma ilustre família romana. Aqui a gente começa a complicar, porque aqui começou, a partir do ano 500 e pouco e tal, começou a usar as famílias romanas nobres, que já eram cristãs, para usar os cônsuls, os nobres de Roma, e serem nomeados papas. Então, veja, ele é filho de uma família romana nobre, né? Ele é cônsul do Império, né? E ele até recebeu de cônsul do imperador. Então, o seu irmão Retu era senador. Veja que nós estamos falando de uma família de elite, né, de classe de elite, da elite do Império Romano. Vigílio entrou a serviço da Igreja de Roma em 531, em 537 ele é eleito Papa. 501 como diácono. Foi o ano em que a Igreja concordou com um decreto para habilitar o Papa a escolher o seu sucessor. Ou seja, naquela época, a partir de 531, se criou uma tradição de que o Papa, em vigor, nomearia o seu sucessor. Então, ele não era eleito, ele era nomeado, vamos dizer assim. Tá? Virgílio foi escolhido por Bonifácio II, né? Mas teve uma oposição muito grande do clero e tal. E aí o Bonifácio II acabou tirando a designação de Vigílio, queimou o decreto, e foi eleito Agapito, sucessor de Bonifácio. E esse Agapito nomeou Virgílio como representante, né, em Constantinopla. Ele foi até Constantinopla e conversando com a imperatriz e tudo tal, a imperatriz acabou convencendo ele a aceitar o título de Papa, nomeou ele Papa e deu uma quantia em dinheiro para ele. Quando o Papa Agapito morreu, ele voltou, já com a nomeação, assim, do imperador, da imperatriz, né? Virgílio voltou, mas chega em Roma, eles já tinham eleito o Papa, né? Então, ele tinha sido eleito o Papa Silvério. Acontece que um pouco depois o Papa Silvério morre, né? E aí o Papa Silvério morrendo, Vigílio é entronizado como Papa. Veja que ele tá na nação faz algum tempo, né? Já está alguns papas e está ali tentando ser Papa, né? Veja que a coisa está ali. Bom, ele é nomeado, é consagrado e tudo tal. Só que a imperatriz, ora, lá com o imperador, eles achavam que o Papa Vigílio ia ser mais marionete na mão deles. Acabou sendo menos do que eles esperavam, né? Em todo caso, o Papa Vigílio está ali reinando em Roma, vamos dizer assim, e aí tem um grande problema ali de segurança. Ele está rezando missa e o exército chega e no fim espera ele terminar a missa, transfere ele para Bizâncio, né? A população fica meio revoltada que o Papa estava ali, ele governava a cidade de Roma, né? Então o governador, que é também Papa, está saindo, a população chega a tirar pedra no navio. Bom, o Papa vai até Constantinopla e fica lá um bom tempo, fica lá uns 8 anos. Nesse tempo todo, né,
o imperador resolve, aproveitando que está por ali, convocar um concílio para resolver algumas. Ou seja, a Igreja do Oriente estava muito dividida em matéria de controvérsia teológica e tudo tal. E o imperador acha que convocando um concílio com o Papa ali e tal, isso vai causar uma união na igreja, e causando uma união na igreja, uma união no Estado. E a partir do século, a igreja está muito, muito ligada, muito atrelada no Estado. Tá? Bom, tem toda uma controvérsia aí. O Papa não quer convocar o concílio, o imperador pressiona, esse tipo de coisa. O concílio acaba sendo convocado, né? E tem uma delegação ali do Ocidente, que é mais ou menos uns 16, mais ou menos, e todos os bispos orientais. Mas aqui nós temos um problema sério na discussão desse concílio, porque os bispos que vão para o concílio, os bispos ocidentais que vão para o concílio, sabem, mas não sabem grego. Então tem toda uma discussão em grego, e os representantes do Papa não estão à altura, vamos dizer assim, né? Não estão à altura de toda a controvérsia, de toda a discussão teológica. Então tem uma controvérsia sobre o monofisicismo, e aí tem toda uma controvérsia dos nestorianos e tudo tal, e o pessoal na Orígenes, quer condenar. Orígenes já estava morto, né? Condenar Teodoro de Mopsuécia, que também já estava morto e tudo tal. Tem toda uma discussão em cima disso, e, de fato, os representantes do Papa nesse filho não estão à altura da controvérsia, da discussão teológica. Ou seja, eles entendiam muito pouco de grego. A discussão está feita em grego, e aí tem uma confusão danada. Mas o concílio se desenrola. O concílio se desenrola com todo um problema ali de discussão do tal, e o concílio acaba por tornar tudo o que tudo o que não ajuda na unidade cristológica. Ou seja, o concílio acaba, e aqui eu comprei para fazer essas lives, eu estava sentindo uma dificuldade, eu emprestei de um padre, professor de teologia aí, de italiano, e acabei tendo que comprar, acabei comprando. Consegui comprar, encomendei de Roma, veio para mim o Denzinger Huberman, que é um livro grossinho, parece um dicionário. E ele tem aqui, é o compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e moral. Ou seja, ele que as atas do concílio, os cânones do concílio, e aqui eu vou ler algumas coisas que eu separei para, né? O concílio se desenvolve, e algumas acabam sendo condenadas pelo concílio para manter a ortodoxia e manter a comunhão da igreja. A comunhão teve algumas dificuldades, porque mesmo depois do concílio, os bispos ainda ficaram divididos muito pela recepção do concílio, quer dizer, o Papa aprovando, mesmo o concílio assinando, ainda teve uma certa dificuldade de receber esse concílio. Mas antes de ler vocês algumas coisas da ata aqui, eu vi que chegou bastante gente,
E agora eu quero ver se eu coloco alguma coisa. A Maria José está dizendo: Alfredo Marcondes, interior do estado de São Paulo, diocese de Presidente Prudente. Que bom, menina. Agora já fiquei sabendo de que lado você é. Muito obrigado. A Helenir Pasquini, boa tarde, Helenir. Também a Lenir Batista, boa tarde, Lenir. A Mirtes Medeiros, boa tarde. Antônio Marques do Vale, o Padre Antônio, se eu não estou enganado, é o Padre Antônio de Presidente Prudente, né? E, bom, esse é um salve para todos vocês que estão acompanhando a live. Então vamos lá. Eu quero ler algumas coisas aqui dessa live, porque é uma época muito enrolada, muito controversa, dá muito para manga. O segundo concílio de Constantinopla, é chamado Concílio Ecumênico, tá? Foi de 5 de maio a 2 de junho de 553, ok? E aqui eu não vou ler tudo, vocês, está em grego e foi traduzido do grego para o português, mas algumas coisas aqui, por exemplo, quando ele fala assim, de fato, ele está falando da unidade da pessoa de Jesus Cristo, tá? De fato, a unidade é concebida de muitos modos. Aí ele explica um pouco, diz assim: a Santa Igreja de Deus, rejeitando a impiedade de uma e outra heresia, confessa a união de Deus. Estamos falando de Jesus Cristo. Confessa a união de Deus, verbo, com a carne segundo a composição, ou seja, segundo a hipófise. Tá? Essa união, por composição, não somente conserva no mistério de Cristo, sem confusão, os elementos que concorrem à unidade, como também não admite sua divisão. Ou seja, existia sobre a divindade de Jesus Cristo, existia uma controvérsia grande de como isso se dava na pessoa de Jesus. Eram duas pessoas, o Verbo e a carne de Cristo, o Verbo espiritual de Cristo, e elas estavam justapostas, elas estavam confundidas, elas eram uma só. Essa era toda a briga na época, tá? E o concílio de Constantinopla vai várias vezes que em Jesus Cristo nós temos uma unidade. Ou seja, quando ele fala da encarnação, nós estamos falando de uma encarnação real e profunda. Não é que as coisas ficam como água e óleo, assim, juntas. Não, mas elas são profundas. Agora, profunda quer dizer que é tudo misturado ou quer dizer que nós temos uma unidade perfeita aqui? Então, essa é a discussão, tá? Depois, aqui no número 430 aqui do meu livro, ele diz assim: a Igreja de Deus rejeita e anatematiza, excomunga, aqueles que ou cortam em partes o mistério da divina economia de Cristo, bem como a que o confundem. Ou seja, você não pode nem cortar Jesus em duas pessoas, ou três pessoas, sei lá quantas pessoas, né? Nem simplesmente confundir tudo e achar que tudo é um bolo só. Né? Se alguém não confessa, 432, se alguém não confessa que o Senhor Jesus Cristo, crucificado em sua carne, é verdadeiro Deus, Senhor da glória, e um da Santa Trindade, seja anátema. Ou seja, Jesus não é um deusinho, não é qualquer coisa. Ele é o verbo, o mesmo verbo que está ao lado do Pai e do Filho, e do Espírito, desculpe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formam a Trindade. Esse verbo, tá? O Filho de Deus, que se encarna.
Se alguém não confessa que nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado em sua carne, é verdadeiro Deus, Senhor da glória e um da Santa Trindade, seja anátema. Tá? Se alguém tiver, e aí ele vai dizer, ele vai instruir algumas pessoas. Veja. Se alguém tentar transmitir, ensinar, escrever uma coisa contra o que piedosamente temos definido, se for bispo ou clérigo, por agir de modo incompatível com o sacerdócio ou estado eclesiástico, seja despojado da sua dignidade episcopal ou clerical. Se for monge ou leigo, seja anatematizado. Anatematizado. Eu acho difícil essa palavra para falar. Para mim é um trava-língua. Anatematizado. Anatematizado. Difícil, né? Para mim é difícil. Bom, de qualquer jeito, né? Esse é um concílio que vai justamente definir a questão da humanidade e da divindade de Jesus, como elas estão dentro da pessoa de Jesus. Estão numa só pessoa. Tem duas vontades divina e humana, tem o Cristo e tem a pessoa de Jesus, mas tudo isso se coordena. É essa a discussão. Tudo isso se coordena, não se faz simplesmente em oposição. Porque a oposição das tendências que a gente tem é fruto do pecado. Você não pode dizer isso de Jesus Cristo. Você não pode dizer isso do Verbo. O Verbo que se encarnou na pessoa de Cristo não tem nada. Então, tudo está integrado, está dentro de uma situação que é harmônica, mas real, tá? Então, não é uma coisa simplesmente colocada justaposta. E também não é uma coisa que não tem harmonia. Então, você tem a vontade de Jesus, a verdade, a vontade do... Você tem tudo isso junto numa unidade. Então, uma unidade na pessoa de Cristo. E não dá para justapor as coisas. Essa é a grande questão do concílio. Eu vou colocar questões aqui que eu não li para vocês, mas que acho que também pena. Se alguém, 416 aqui no meu livro, se alguém, conservada a imutabilidade da natureza humana, não professa que o verbo é carne, e a partir da sua concepção no útero da Virgem, uniu a si mesmo a hipóstase, os princípios da natureza humana, mas diz que o Deus Verbo tenha sido como um homem já existente, e que, portanto, não se deva crer que a Santa Virgem seja verdadeiramente a genitora de Deus, mas somente assim chamada de novo, seja anátema. Ou seja, quando você fala da Virgem, ou diz que ela é a genitora do Cristo completo e que o Cristo é Deus, então ela é a genitora de Deus, não é carne de Jesus, ou então seja anátema. Né? Alguém divide as afirmações evangélicas e apostólicas a respeito do Cristo de tal modo que introduz alguém uma divisão das naturezas nele unidas, seja anátema. Ou seja, nós temos a natureza divina e a natureza humana, mas elas não estão divididas, elas não são concorrentes, não são contrapostas. Ou seja, em Jesus você tem uma harmonia de vontade e de unidade de vontade, de tudo, de intelecto, de tudo. Então você tem
Quando Deus se encarna, ele perfeitamente se encarna. Não é uma coisa mais ou menos, não é uma coisa meio colada, né? É uma coisa profundamente na natureza humana de Cristo, natureza humana e natureza divina, e uma coisa que não tem contraposição, não pode ser separada em partes. Então, veja, o Concílio de Constantinopla vai definir esse tipo de coisa. Ele vai definir até que ponto você pode dizer que Jesus tem duas naturezas, mas uma pessoa só. E ele condena depois aquilo que já foi dito contra isso. Então, condena o nestorianismo, ele condena Orígenes, ele condena Teodoro de Mopsuécia, que já tinha morrido, Orígenes já tinha morrido e tudo tal. Mas o grande problema são que nós temos as interpretações de não só o que eles escreveram, mas as interpretações que eles estão dando muita divisão na igreja. Então, para que a igreja fique unida, o concílio define muita coisa. Então, veja, olha o que está acontecendo. Nós temos, a cada concílio, com dificuldades humanas de reunião, intervenção política, o Papa que às vezes os representantes do Papa que estão ali, às vezes não estão à altura da estratégia, com todas essas dificuldades. Nós temos aqui essas questões sociológicas, que eu não estou escondendo de vocês, mas temos também uma ação do Espírito Santo que vai agindo pouco a pouco na igreja. Então, a graça de Deus, e a gente vai vendo isso na história, né? A graça de Deus vai agindo na igreja e vai unificando a igreja, vai dando um esqueleto cristológico, teológico, sacramental. Pouco a pouco, isso vai aparecendo na igreja. O que era tudo mais ou menos discutido, tinha dificuldades muito grandes, o pessoal não se entendia nas interpretações da palavra de Deus, interpretações teológicas, os concílios vão, pouco a pouco, dando essa unidade para a igreja. Tá? Tem dificuldades? Claro que tem. Tem intervenção do imperador, muitas vezes? Tem sim. Né? Mas temos também a ação de Deus na sua igreja que vai dando cada vez mais, vai mostrando o que é que a igreja vai dizer. Eu fico muito, quando eu estou vendo isso, eu estou lendo aqui o Newman, e o Newman vai mostrando justamente essas questões, que esse desenvolvimento da teologia na história é a ação do Espírito Santo e faz com que a igreja seja a verdadeira igreja. Então, veja, é a partir dessas coisas que a gente vai vendo agindo na história. Tem gente que tem medo da ação de Deus na história. Não tenha medo. Deus age sempre na história. Na história dos santos, na história pessoal, na história dos santos e na história coletiva da igreja. Ele vai, aos poucos, mostrando como é que ele igreja caminha. E no meio das controvérsias e no meio das ilusões, ele vai dando a bússola. É isso que a gente chama de Espírito Santo. Né? O Espírito Santo vai mostrando para a igreja o que a igreja tem que ser. Bom, muita coisa, né? Muitas coisas foram discutidas nesse concílio, né? E os efeitos do concílio não foram aqueles que o imperador queria e nem que o papa queria. Apesar de todos os esforços do imperador, né,
as coisas não foram o que se pensava. Se esperava uma união muito maior dos cristãos, mas não, né? Agora, nós temos, no Império Romano do Ocidente, nós temos muitas guerras, muitas coisas, o Império está muito enfraquecido. O Oriente, Constantinopla, imperador do Oriente, está agora nomeando os papas no Ocidente, além de nomear o bispo de Constantinopla, né, o Papa de Constantinopla. Então veja que as coisas estão muito complicadas, justamente porque está tudo desabando, né? Agostinho chega a orientar o Papa, né, nesse concílio e tal. Nós temos a influência de Agostinho com os conselheiros do Papa. Mas é uma época muito complicada. Dúvidas, problemas, a gente tem questões aqui para serem trabalhadas. Esse é um concílio, o Concílio Segundo de Constantinopla, é um concílio extremamente cristológico. Ok. Dúvidas? Perguntas? Vocês têm? Enquanto o pessoal, enquanto o pessoal formula alguma coisa, vamos ver. Eu hoje vou acabar essa live cedo, né? Porque daqui a pouco eu tenho uma missa no santuário. Vai ser transmitida a missa das 10h30 da noite. Vai ser transmitida. E eu quero chegar um pouco mais cedo para poder rezar. Mas estou esperando perguntas, reações de vocês. Não sei se o Fernando tem alguma reação, se o José tem alguma reação, o seu padre Antônio Marques tem alguma reação. O padre Antônio Marques, se for pensando, ele é doutor em teologia, né? Diocese de Presidente Prudente. Mas posso estar me enganando com o nome da pessoa também, né? Elenir, você tem alguma pergunta sobre esse concílio? Que as coisas vão acontecendo na igreja sem tensões, não sem tensões. As tensões existem sempre. Tem gente que fica horrorizado. Ah, e agora nós temos muito problema, oposição. Não, sempre teve. A igreja sempre teve oposição, tensão, sempre teve situação complicada. Nunca foi um mar, nem na Idade Média, que a igreja tinha uma certa importância na civilização europeia. As coisas nunca foram calmas, sempre foram bastante tensas. Então, não tenha problema com as disputas, as controvérsias, tensões na igreja. A igreja vai resolver e vai continuar caminhando. Isso é obra do Espírito Santo. Gente, sem dúvida, sem reações. Minhas queridas catequistas, meus queridos catequistas, vocês não têm dúvida, eu vou encerrar a live. Se tiverem dúvidas, eu respondo. Eu acho que é de uma controvérsia teológica muito. E para a gente nós temos algumas dificuldades de entender. Por que o pessoal estava brigando tanto, né? Nós temos muita dificuldade de entender isso, porque muita gente não entende teologia, não leu teologia e tal. Então, às vezes fica um pouco complexo. Como que essa história que o pessoal fica discutindo sobre a vontade de Jesus, sobre a inteligência de Jesus, sobre se isso coordenado não está, né?
Vamos ver, temos aqui uma pergunta. Qual a recepção do concílio? Como eu disse, o concílio não foi tão bem recebido, ele demorou para ser bem recebido, né, Fernando? E pelo visto, estou vendo, né, pelo que eu estou vendo, a recepção de um concílio não é fácil, porque as pessoas não querem botar o osso. Então, quando você vê, por exemplo, o concílio segundo, você vê que até hoje tem gente que não consegue, depois de 60 anos, não consegue aceitar o concílio. É porque não conseguiram soluço. E tem dificuldades com isso. Então, a recepção desse concílio não foi as melhores, porque se esperava que o concílio fosse fazer a paz, né? Ao condenar algumas coisas, ao condenar algumas coisas, ao destituir alguns eclesiásticos, alguns e tal, ele fosse fazer a paz. Mas não, a coisa continuou. Teve briga durante ainda algum tempo. A Fernanda Maria Madeira Martins, o que se ganhou com essas brigas? Olha, Fernanda, eu acho que a gente é muita coisa, além do que a gente diz, olha, as brigas são sempre brigas, e elas nunca vêm, elas sempre vêm do ser humano. Fernanda, costumo dizer que as coisas de Deus são simples, nós é que somos complicados. Então, quando as coisas começam a complicar, é porque vem de nós. Quando ela vem da gente, ela esbarra numa coisa da orgulho e vaidade. E quando o nosso orgulho, o nosso ego, se você quiser dizer em linguagem mais psicanalítica, ele é ferido, a gente tende a se aferrar nas nossas. Então, na verdade, essas brigas sendo brigas teológicas, mas briga também de ego. Estamos tendo muito isso. Hoje na igreja nós temos isso também, viu? Não pensa que não tem, não. Nós temos muito desse tipo de coisa. Mas a igreja vai caminhando. Agora, a parte boa da história é que, embora tenha essas brigas de ego, quando o concílio se reúne, ele consegue dar uma estrutura. E dando uma estrutura, um dia eu morro, você morre, o nosso ego passa. Mas ao nosso ego passar, a estrutura continua, a definição continua. E isso vai sendo passado para as próximas gerações, vai sendo integrado para as próximas gerações. Então, de alguma maneira, essa briga de ego, ela acaba ajudando a igreja a progredir. É como se o nosso ego empurrasse a igreja para se definir, se orientar, e a partir disso, as outras gerações já vão começar a entrar nesse ritmo novo e não as antigas gerações têm dificuldades com isso. Acho que essa é uma lição que a gente pode ir tirando dos concílios, né? A história vai mostrando para a gente que mesmo com todas essas brigas políticas de ego, brigas eclesiásticas, isso vai fazendo a igreja crescer, vai fazendo a igreja se progredir. É como se, porque a gente não consegue enxergar bem, a gente acaba depois ajustando o foco e o foco fica nítido, né? Acho que é um pouco para isso. Se vocês entenderam, mas eu acho que é um pouco isso. Nós vamos estudar, o próximo concílio será o concílio de Constantino III. Então, aqui a gente vai aprofundar um pouco com Santo Agatão e São Leão II, né? Nós vamos ver a questão do concílio Constantinopla III. Veja, eu estou mostrando para vocês, tentando mostrar quem é o Papa,
qual é a situação histórica daquele concílio. O que o concílio decidiu, qual um pouco a recepção do concílio, o que acabou ficando desse concílio. Aos pouquinhos a gente vai deixando nítida a teologia e as definições da igreja. Nós temos ainda alguns concílios, né? Nós vamos trabalhando aos pouquinhos. Então, o próximo será o Constantinopla III e acabamos os concílios. Não, Constantinopla ainda tem um quarto, desculpe. Tem ainda. Nós estamos no segundo, tem o terceiro, tem Niceia, depois tem o Constantinopla IV. E a gente vai mostrando como é que elas vão evoluindo na igreja. Ok? Eu respondi a sua pergunta, Fernanda. De nada. Fico satisfeito com a reação, porque aí eu sei se eu respondi ou não. Fernando pergunta se a dificuldade da língua latina foi determinando na ruptura do século XI o cisma oriental. Há outros casos na história? Sim. Fernando, eu posso dizer que essa dificuldade de língua não é só uma dificuldade de língua, ela é uma dificuldade de pensamento e de cultura. E ela vai sendo aprofundada. Ela começa aqui no Concílio de Constantinopla, né? E ela vai sendo fundada até o cisma do Oriente, do Ocidente e do Oriente, quando o representante papal, o patriarca de Constantinopla, se excomungam mutuamente. Tá? Algum concílio teve esse mesmo problema? Não, isso eu vou deixar em suspenso, tá? Não vou responder não, Fernando, desculpa, mas eu vou deixar em suspenso. Senão, eu vou ter que contar as cenas dos capítulos, isso é uma novela, e se eu contar as cenas, aí fica difícil. Desculpe, mas isso eu não vou responder. Você vai ter que continuar assistindo as lives. Boa tarde, Padre Paulo. O Hélio Pires. Boa tarde. Chegou agora, Hélio? Chegou agora no fim. É isso, você pegue a live completa, tá bom? Eu quero dar uma bênção para vocês. Espero que o diácono Fernando, que está na live também, me acompanhe. E se o Padre Antônio o Padre Marco estiver aí, também a bênção para todos os que estão aqui nessa live agora, posteriormente os que vão ver essa live. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós e permaneça hoje e sempre. Amém. A bênção nossa é extensível às pessoas que estão vendo essa live nesse momento, porque para Deus não existe tempo nem espaço. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado pela paciência comigo. Um abraço. Deus abençoe.